Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos, depois de algum tempo. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai conversar hoje é a obra Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Foi publicado no ano de 2019 pela Adriana Nunan e pela Maria Amélia Penido. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, o Relacionamentos Amorosos na Era Digital, é um livro que tem essas duas autoras como organizadoras. As duas autoras que são psicólogas, são mestras e doutores em psicologia, e conta com diversos colaboradores, todos sempre da área de psicologia. Então é um livro bem nichado, é um livro de uma área bem determinada, né? No caso da área de psicologia. E como o próprio título já fala, trata de relacionamentos amorosos em meio ao contexto tecnológico, em meio a essa era digital que a gente está vivendo, né? E daí são diversos capítulos que tratam de diversos assuntos sobre o mundo dos relacionamentos, sobre o mundo dos casais, sobre o mundo das pessoas que se relacionam de diversas maneiras. Trata de temas como ciúme, como infidelidade, como as novas dinâmicas em relação ao meio virtual, à dinâmica online de relacionamento. Trata de aplicativos de site de relacionamento, que recentemente, principalmente no meu contexto da pandemia, tem um uso aumentado bastante, né? Trata também sobre uma análise sobre os diferentes critérios, gostos, parâmetros que homens e mulheres têm em meus relacionamentos online. Trata sobre a questão dos golpes cibernéticos que acontecem muito em relação a essa questão afetiva, né? E diversos outros temas. Cada capítulo trata de um tema específico, de um determinado assunto, e é assinado por, geralmente, autores acadêmicos de psicologia. Então é um livro bem científico, né? É uma literatura bem científica mesmo. Com isso, os temas nunca são tratados de maneira abstrata. Não é um livro calcado em achismos, em vivências, em experiências pessoais. Não. Geralmente são reflexões feitas com base em estudos, em questões científicas. Geralmente em estudos, em pesquisas da área de psicologia. Então são visões de especialistas, né, de psicólogos. E à medida que a gente vai lendo o livro, que tem uma linguagem leve, e tem uma linguagem bem didática, realmente, a gente vai começando a refletir sobre diversos assuntos, sobre diversos pontos em relação ao tema dos relacionamentos amorosos, nessa era digital, nessa era virtual, que a gente às vezes nunca tinha se tocado, nunca tinha percebido. Porque a verdade é que todo indivíduo, ele se relaciona. Todo indivíduo, ele tem amizades, ele tem gostos, ele tem outras pessoas que ele enxerga de forma A, forma B, e ele tem suas experiências a partir do tema. Seja ela quais forem, seja qual orientação sexual que ele tiver, né? Mas o livro ele traz uma perspectiva mais da psique humana, mais da psicologia. Então é um outro ponto de vista, é uma perspectiva um pouco diferente da que a gente está habituado em apenas contar nossas experiências e refletir de maneira simples, descompromissada sobre isso, né? Uma reflexão que é lançada, que eu achei muito interessante, é sobre essa questão dos aplicativos de conversa, dos aplicativos de relacionamento, que em meio à pandemia, ao confinamento doméstico, que a gente passou, está passando em certa medida, né, durante muito tempo, é sobre a questão de como se relacionar nesse meio, o que mudou, o que se modificou na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente enxerga o outro, a relação a partir da internet. A internet, ela traz um sentimento de distância, né? Ela traz um sentimento de você estar numa tela
e as outras pessoas estão em outra tela. Mas isso vai totalmente contra, isso vai totalmente de encontro ao que a gente pensou que inicialmente seria propiciado pela internet, né? A gente pensava, se falava, né, que a internet ela encurtaria a distância e aproximaria as pessoas. Em certa medida isso aconteceu mesmo, mas encurta distâncias. Você tem diversas possibilidades com a internet, com as redes sociais, com os aplicativos de relacionamento. Mas será que você se aproxima das pessoas mesmo? Aí eles citam estudos que muitas pessoas, grande parte dos que utilizam aplicativos de relacionamento, passam mais tempo olhando outros perfis, vendo as pessoas e curtindo, analisando, do que conversando mesmo. Quer dizer, é uma comunicação diferente. É realmente uma dinâmica diferente. Então a internet muda com a tecnologia, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente enxerga o outro, a maneira como a gente percebe o outro e também se percebe a partir de toda essa questão da imagem. E o livro vai trazendo reflexões muito boas em relação a isso. Então, um livro que eu recomendo bastante, um livro que foi publicado recente, né, 2019, pela Editora dos Editores. Então, é um livro que ainda está bem atual, as reflexões ainda fazem muito parte do mundo que cerca a gente, que a gente vive. E um livro que, sobretudo, em meio à pandemia, é necessário, é importante a gente refletir sobre como a internet, sobre como esse meio virtual mudou a gente. É incontestável, por mais que a pandemia venha acabar, que a gente possa voltar a ter encontros presenciais, a ver as pessoas, as ferramentas tecnológicas que começaram a ser utilizadas, os hábitos que a gente começou a ter vão ficar, de um modo ou de outro, numa medida maior ou menor. E esse livro ele traz diversas reflexões que faz o leitor pensar. Então, recomendo bastante. Fica a dica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem se interessar adquirir. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. E um grande abraço a todos.